No final não lembramos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Martin Luther King, essa frase é dele. Você já entendeu mais ou menos o que diz isso aí? Como eu vou pregar sobre evangelismo, então eu pus essa frase dele aí. Eu imagino que você deva ter entendido, né? No finalzinho da vida, né? O depois da vida, não sei. Acho que é só no fim, depois da vida, né? Que a pessoa vai perceber que ela está indo para o inferno, né? A hora que ela estiver indo para o inferno, ela não vai se lembrar das palavras dos inimigos. Ela vai se lembrar do silêncio dos... Perdão, ela não vai se lembrar das palavras dos inimigos. Ela vai se lembrar do silêncio dos amigos. Ela vai falar: nossa, mas a minha vizinha lá era crente, por que ela não me avisou? Entendeu? Nossa, mas o meu amigo lá, ele não falou nada, cara. Ele ia na igreja, ele era crente. Nossa, mas o meu parente lá, ele era pastor, ele não me avisou. Ele não evangelizou para mim, ele não evangelizou. Já pensou? Aleluias. Amém. Vamos à palavra de hoje então. O evangelho que salva. Evangelho que salva. Então, uma palavra sobre evangelismo. Mas não é sobre evangelismo para a pessoa evangelizar a pessoa que não é crente para ela se converter. Não, evangelismo no aspecto de avisar os irmãos que já são crentes como evangelizar, e a importância do evangelismo, a importância da gente ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus. Então, uma coisa é você ser crente. E aí eu estou falando de crente salvo mesmo. Outra coisa é você ser um crente aprovado por Deus. Amém? Então, a salvação não adianta buscar. Porque quem não é salvo está morto, e morto não pode fazer nada. Salvação é um presente de Deus. Agora, depois que nós fomos salvos, aí agora o segredo é ser aprovado por Deus. Não. O que você faz é lindo, maravilhoso, o que você faz, mas não foi aprovado por Deus, não adiantou nada. Então, o segredo não é se o que eu faço é bonito, é maravilhoso, se eu estou ajudando alguém ou não estou ajudando. É o que eu faço está sendo aprovado por Deus, né? Se o que você faz vai meio contra a liderança da igreja, o ministério que você está, já por mais lindo que seja, já não é aprovado por Deus, né? Deus não é Deus de confusão, né? Nós temos que ter unidade, né? Então, nós temos que procurar, na medida do possível, se esforçar ao máximo para fazermos todos estarmos todos na mesma direção. Não é isso que você vai fazer? Estou junto. Pode contar comigo. Entendeu? Ah, mas isso que você vai fazer? Ah, mas eu não gosto muito de fazer isso daí. Vou pensar, acho que eu vou fazer do meu jeito, mas eu consigo fazer melhor do que esse jeito que você está falando. E já rodou, né? Já rodou, porque Deus não vai aprovar esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. O evangelho que salva. Primeiro, nós não podemos ter uma ideia de que, porque nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, então quem está salvo, quem não está salvo, não está salvo, e pronto. Acho que evangelizar não tem muita importância, né? Se você pegar esse texto só da palavra que diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, e são vários textos, na verdade. Mas você pegar só esses textos que falam sobre isso, e esquecer o resto da Bíblia, você vai falar, não precisa evangelizar. Entendeu? Mas só que é o seguinte, nós precisamos estudar a Bíblia toda. Entendeu? O que diz o restante da Bíblia? Então, vamos lá. O martelo é um instrumento nas mãos do carpinteiro. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então, o que é que acontece? Se o carpinteiro decidiu fazer uma mesa, se o carpinteiro decidiu fazer um móvel, o martelo, irmão, não tem influência nenhuma sobre aquela móvel, se ele vai ser feito mesmo ou não. O martelo não tem influência nenhuma. Nenhuma, é 0 vezes 0. Não tem influência nenhuma se aquele móvel vai sair ou não. Entendeu? Se quebrar o cabo do martelo, o carpinteiro vai pegar outro martelo, irmãos. E o martelo é só um instrumento nas mãos de Deus e não tem influência nenhuma. Consegue compreender? Então, nós somos instrumentos de Deus, né? E não temos influência nenhuma no sentido, é lógico que você influencia, mas não temos influência nenhuma no sentido de fazer alguma diferença, de mudar o projeto de Deus. O projeto de Deus ele vai se cumprir.
O carpinteiro já decidiu que ele vai fazer uma mesa, e se quebrar o cabo do martelo, ele pega outro martelo, a mesa vai sair do mesmo jeito. Então o carpinteiro, que é Jesus, que é o Senhor dos senhores, ele já fez um projeto, e aquela pessoa já está, né, predeterminada antes da fundação do mundo, e então nós não temos influência em poder decidir se aquela pessoa vai ir para o inferno ou vai ir para o céu, né? A salvação dela não depende de nós, mas nós temos que nos dispor a ser instrumento nas mãos de Deus, assim como o martelo é instrumento na mão do carpinteiro. Pastor, mas se eu não tenho influência nenhuma, isso me desanima. Talvez se desanima porque, né, você não entendeu o restante da palavra. Você entender a palavra toda, a palavra nunca pode desanimar. É que você entendeu uma parte, não entendeu o restante, entendeu? Então, a palavra verdadeira nunca desanima. Ela sempre traz motivação, sempre. Entendeu? E esta é uma verdade. Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus, né? O barro é só instrumento na mão de Deus. O Senhor, ele fala, o barro pode olhar para Deus e falar, por que me fez assim? O barro pode mudar alguma coisa no projeto de Deus? Nada. Somos o barro, somos o martelo na mão do carpinteiro, né? Então, sem o martelo, o carpinteiro não pode fazer também o móvel, né? Mas ele vai usar outro martelo. Então, estava falando de manhã, né? Tem uma música que fala que não passe de nós, né? O projeto de Deus, a vontade que Deus não passe o ministério, aquilo que era para nós fazermos para outro, entendeu? Então eu creio que se a pessoa não se dispor a ser instrumento de Deus, a pessoa vai ser salva do mesmo jeito. Aquela lá, ela está salva do mesmo jeito, entendeu? Então, mas a questão é a seguinte, Deus vai ter que usar outra pessoa, então que não passe de nós. Que aquilo que Deus chamou para a gente fazer, que não seja passado para outro. Entendeu? Que não seja passado para outro. Eu sei que muitos cristãos, eles têm assim um desespero para pregar, para evangelizar. É um desespero. E na verdade nós temos que evangelizar por amor, não por desespero. Porque as pessoas estão indo tudo para o inferno, e se eu não for, se não for eu lá, se eu não... entendeu? Parece que a pessoa está ali no balança, mas não cai. Salva, não salva, né? Não. Na verdade, o que está mais balançando somos nós. É o pregador. É o que está mais sendo avaliado ali na hora, é o pregador. Mais do que quem está sendo pregado. Quem está ouvindo, está sendo ministrado, né? Está ouvindo a palavra do Senhor, né? 1 Coríntios 3, de 5 a 9. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Servo por meio de quem creste, instrumentos. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um, né? Se o martelo é um instrumento, né, bem apropriado para pregar um prego, ele prega o prego com, né, bateu ali, ele contribui muito para a gente pregar um prego. Sem um martelo fica complicado para pregar um prego, né? Então Deus quer usar a gente, ele decidiu que fosse assim. E Deus não quer usar a gente porque Ele precisa de nós, simplesmente porque Ele decidiu que fosse assim. Deus não precisa de homem nenhum, nunca precisou e nunca precisaria, mas Ele decidiu que fosse assim só por isso, né? Então, eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Tudo é Deus, nós apenas instrumento, tudo vem de Deus, tudo é Deus que faz, tudo é Deus que decide, tudo é Deus, tudo é o Senhor, nós apenas instrumento. O fato de tudo ser Ele que decide, tudo é por conta dEle, tudo é misericórdia dEle. Você fez alguma coisa de boa, a honra e a glória dEle, foi Ele que impulsionou, não significa que nós não devemos fazer as coisas. Entendeu? É isso que muitas vezes a pessoa que não é nascida de novo desanima. Ela fala assim, mas como? Eu vou trabalhar, e toda a honra e a glória é tudo para Ele, não vai ter muita diferença do que eu vou fazer. Eu não quero fazer isso. Pessoas que não são nascidas de novo. Entendeu? A pessoa não aceita trabalhar de graça. Entendeu? E ainda pensando bem que não é de graça, porque lá nós vamos receber, né, o galardão, vamos receber do Senhor na glória. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, entendeu? Nem o que prega a palavra é alguma coisa, e nem o que convidou, e nem o que ensinou a pregar é alguma coisa. Quem é alguma coisa é o Senhor que é alguma coisa, Deus que dá o crescimento. Versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, entendeu? Segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós.
né? De Deus somos cooperadores, mas somos cooperadores não é porque Deus está precisando de uma ajuda. Ele põe a gente como cooperador para o nosso bem, para a gente ser participante da vitória dele. Só isso, ele podia vencer sozinho. Ele não precisa de nós para vencer, mas ele quer pôr a gente como cooperadores para que a gente seja participante da vitória dele. A vitória é dele, mas quando nós somos cooperadores, nós somos participantes de fato, de verdade, da vitória dele. Não foi ele que venceu, mas nós somos participantes dessa vitória. Então é o pai que quer ver o filho também participar da vitória dele, ser incluído na vitória dele. Ele não quer vencer sozinho, mas ele poderia vencer sozinho, mas ele quer pôr o filho, incluir o filho na vitória dele. E para isso, então, nós somos cooperadores de Deus, né? Aleluias, glória a Deus. Romanos 10, 13 a 17, presta bem atenção. A gente, cristão, tem muita mania de ler os textos, muitas vezes isolados, né? E se a gente lê esse texto, é um texto que é muito lido isoladamente, né? Um versículo muito conhecido, né? E os versículos mais conhecidos, eles são os que muitas vezes é usado mais isoladamente. E olha o que diz o primeiro, porque Romanos 10, de 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Simples assim, parece muito simples, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é verdade, mas não é toda a verdade, temos que continuar lendo o texto. Uma coisa é você falar a verdade, outra coisa é você falar uma parte da verdade, outra coisa é você falar a verdade toda. Vamos ler o restante do texto. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Agora outra pergunta. E como crerão naquele de que nada ouviram? Uma outra pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? Uma outra pergunta. Ei, aleluias, né? O Senhor é tremendo, Ele faz um monte de pergunta para a gente, Ele dá a resposta para a gente fazendo perguntas, né? Glória a Deus. E como pregarão se não forem enviados? E como a pessoa vai evangelizar se eu não abençoar aqui? Falar, irmão, pode evangelizar, vai. Você não sabe muito bem, mas fala o que você sabe. Vai que nós abençoamos você. Você quer que eu vou junto? Se não tiver alguma dificuldade, me chama que eu vou também. Entendeu? Então como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas, ou que anunciam o Evangelho. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nem todos vão se converter, irmãos. Eu costumo dizer o seguinte, que no meu ministério com certeza teve no mínimo, eu nunca contei, óbvio, mas no mínimo mais de 100 curas. Curas, assim, bastante coisa. Por quê? Porque no começo evangelizava muito, e essas coisas elas acontecem mais lá fora, essas coisas não acontecem tanto dentro da igreja. Expulsar demônio, cura, milagre, essas coisas é mais no evangelismo. Entendeu? Até mesmo porque se a gente for observar na igreja, já ministrei um dia aqui sobre isso, Jesus nunca expulsou, os apóstolos nunca expulsaram demônio na reunião pública. Era sempre nas visitas, era na rua quando passava, era, né, na missão dos 70 que foram de 2 em 2, porque o culto público é lugar de glorificar a Deus, e adorar a Deus, e ensinamento da palavra, não é lugar do diabo vir dar show. Então, o que acontece? Mas nem todos obedeceram. Então, mais de 100 pessoas. Mas para 100 pessoas ser curada, irmão, eu devo ter orado para mais de 1000. Em 20 e poucos anos de ministério, eu devo ter orado para mais de 1000. Eu creio que para cada 10 que orei, um ficou curado. Vocês conseguem compreender isso? E o evangelismo muitas vezes é a mesma coisa. Você evangelizar 10 para um converter, talvez não seja tudo isso, sei lá, pode ser que de repente vocês tendo uma certa habilidade para evangelizar, orando, buscando bastante a direção do Senhor, Deus dirigindo, quem sabe você consiga evangelizar 3 para um converter, não sei, aí não tem assim uma regra, não posso dar um número assim, né? Mas enfim, eu estou querendo dizer que às vezes para você, um converter, você tem que evangelizar vários, mas não é por isso que você vai desistir, não é por isso que você vai desanimar. Até mesmo porque, né, lá em Ezequiel fala do atalaia, né? Se você pregou e a pessoa atalaia foi anunciar, mas a pessoa não receber, ela vai para o inferno, mas ele salvou a sua alma, o pregador.
Prestou atenção? Já ministrei sobre isso aqui, né? Lá daquela palavra do Atalaia, lá de Ezequiel. Então, Isaías 52, 7. Aqui fala do Atalaia também. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, e que faz ouvir a paz, e que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Atalaia é o evangelista, é o profeta, é aquele que está anunciando o evangelho. Eles erguem a voz juntamente e exaltam, porque com os seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor em Sião. Glória a Deus, aleluias. Segundo princípio, não confunda a separação. Isso aqui é muito importante, irmãos, né? Não confunda a separação do mundo com o isolamento. Entendeu? A diferença é muito grande entre a separação do mundo e o isolamento. E se isolar do mundo. Então vamos ler um texto ali, primeiro para depois explicar, para ir ficando mais fácil. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então Deus não tem plano de tirar do mundo. Ele não quer que você se isole do mundo. Entendeu? Ele não quer que você se isole do mundo. Sabe por quê? Se os crentes se isolar do mundo, quem que vai pregar para as pessoas do mundo? Como as pessoas serão salvas? Prestou atenção? Como serão salvas as pessoas, né? Como as pessoas serão, a luz de Deus chegará até as pessoas, se a luz de Deus vai chegar até as pessoas através dos crentes, e os crentes se escondem, põem a lamparina debaixo da cama. Entendeu? Não vai alumiar lugar nenhum. Então a lamparina tem que colocar num lugar alto. A luz tem que ficar num lugar alto. Então o crente, ele não pode ficar escondido. Ele não pode se isolar do mundo, né? Então vamos entender o seguinte. Vamos ler o outro texto então. Lucas 5, 27, 32. Passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi. Esse Levi é Mateus, é a mesma pessoa. Ele era da descendência de Levi, por isso que ele também é chamado Levi. Assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Entendeu? Então, mas tem gente que converte e pega tão firme na igreja que fala assim: gente do mundo aqui na minha casa não entra mais. Você entendeu? Mas peraí, mas aí está errado. A gente do mundo aqui só se for parente, senão não entra mais. Mas aí está errado. Olha o que Levi fez, olha o que Mateus fez. Ele se converteu, convidou um monte de publicano. Publicano era gente mundana, entendeu? Convidou um monte de publicano lá para a casa dela, mas como ele tinha acabado de se converter, ele pensou: eu não vou saber evangelizar esse povo. Então ele chamou Jesus também. E Jesus foi lá e pregou para esses amigos de Mateus, esses publicanos, para esse povo do mundo. E Jesus não tinha problema em se misturar com as pessoas do mundo. Prestou atenção? Agora aí tem um limite. Aí nós vamos ver com calma isso aí. Nós vamos ver com calma. Então, olha lá em cima. Não confunda a separação do mundo com o isolamento. Você tem que ser separado do mundo, sim. Porém, não o isolamento. Então, o que acontece? Se você... as pessoas te convidam para ir na casa dele. Você converteu. Aí a pessoa do mundo convida você para ir na casa dela. Aí você tem que avaliar bem. Você tem que pensar. Se é um povo que é muito depravado, entendeu? Povo muito depravado, muita bagunça, aqueles que... Povo muito da droga, da coisa aí e tal, entendeu? Então se é um povo desse, eu acho que não convém você ir. Entendeu? Mas é uma família que tem uma certa... assim, até tem um pouco de regra, não é um pessoal assim tão bagunçado. Você sabe, tem. Para efeito de salvação isso aí não vale nada, você sabe. Mas tem pessoas que não são crentes que têm um comportamento razoável. Então não tem problema nenhum você ir visitar essa pessoa também. Não tem problema nenhum, né? Você ir lá fazer uma visita e fazer amizade com ele, ter um relacionamento com ele, para poder ganhar ele para Jesus. Para poder pregar o evangelho para ele. Porque normalmente as pessoas, elas não rejeitam o evangelho. Normalmente as pessoas, quando não se convertem, elas não rejeitam o evangelho, elas rejeitam o evangelista.
Quer dizer, rejeitando o evangelista, ela acaba rejeitando o evangelho também. Mas a princípio o que ela rejeita é o evangelista. Entendeu? Porque a pessoa não tem amor, não tem coisa. Entendeu? Então o que acontece? Aí você faz o seguinte: o que é você se separar do mundo, né, mas não se isolar? Entendeu? Então você convida as pessoas para ir na sua casa, e pode ser um pinguço, não tem problema, pode convidar. Você entendeu? Para ir na sua casa, só que é o seguinte, fala, avisa ele, só que lá em casa não vai ter bebida. E eu posso levar cerveja? Não pode não, entendeu? Mas aí você tem que saber também falar para ele que não pode. Você não pode falar para ele num tom assim, agora eu sou crente, eu sou gente de outra categoria, essa gentinha de terceira categoria. Você não vai falar isso, mas pode dar um entendimento desse, a pessoa vai se ofender, entendeu? Você tem que explicar para ela, olha, com amor, você me desculpa, mas sabe o que é? É que de repente eu bebia, entendeu? E agora eu não... fiz um propósito com Deus, na minha casa não entra bebida mais e tal, você não, desculpa, não leva mal, mas eu amo você, cara, mas vai, outro dia você bebe, desse dia você não, né? Até mesmo por quê? Porque é complicado, a pessoa vai para sua casa, vai levar bebida lá, vai mal testemunho, mas também se ela vai bebida, ela não vai converter. Como é que você vai pregar o evangelho e a pessoa bebendo cerveja, irmão? Ou bebendo pingo, bebendo cachaça? Tem jeito? Não tem, irmão. Entendeu? Agora, se você vai na casa da pessoa, a pessoa que tem um comportamento razoável, você fala sentido de Deus, acho que dá para ir, me convidou para ir na casa dela, eu vou. Entendeu? Aí você chega lá, aí a pessoa bota uma cerveja na mesa, oferece para você, óbvio que você não vai tomar, é óbvio. Mas aí é óbvio que como você é uma pessoa muito santa, a hora que ela botou a cerveja na mesa, você já levanta e fala, ah, que isso, já vai embora. Né? É lógico que não. É lógico que não. Você disfarça um pouco. Ou se a ideia sua era ficar mais umas 2 horas, você resume essas 2 horas para mais meia, fala o que você tinha que falar, e muito antes de ficar bêbado, você já sai fora. Porque pensou o cara bêbado ali, e você ali na casa dele. Entendeu? E o cara bêbado falando bobagem, e você ali. Entendeu? Então, o que acontece? Então, é o seguinte, eu ia sempre no dia do Natal, na casa da minha irmã. Agora não estou indo mais. Mas eu ia sempre lá. Eu prefiro ficar com os filhos, com os netos e tal. Antes não tinha, né, os netos e tal. Ia lá. Durante 30 anos eu ia na casa da minha irmã. Então o que acontece? Era horário de chegar às 11h30, o povo chegava às 11h30, eu chegava às 10 horas. Eu tinha que ser o primeiro a chegar porque eu tinha que ser o primeiro a sair. Porque quando ia ir para 1 hora da tarde começava a beber, entendeu? E aí quando eles começavam a beber eu ficava só mais uma meia hora, assim, que não deu tempo de ninguém ficar de fogo ainda. Eu já, meia hora, 1 hora no máximo, eu já ia saindo, entendeu? A hora que eles iam ficar de fogo eu já estava chegando em casa. Então, porque a gente não pode se isolar das pessoas do mundo, mas a gente tem que, né, ter um cuidado. A gente não pode compartilhar com as coisas erradas do mundo. A gente não pode compactuar, a gente não pode incentivar, não pode se misturar com as coisas erradas. Mas a gente tem que não pode se isolar do mundo. Então quem que vai pregar o evangelho para eles? Então, eu peço que os tire, não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Que os livre de ficar ali dando mau testemunho, de ficar fazendo vexame junto com eles. Porque bêbado, ele além de fazer vexame, fazer coisa feia, ele faz quem está com ele fazer também, viu? Todo mundo acaba fazendo papelão. O bêbado e quem não está bêbado também. Você está junto com o bêbado, você vai fazer papelão também. Porque é assim que funciona. Entendeu? Então o Levi chamou um monte de gente aí que não era crente, mas com certeza não teve bebida na casa dele, alcoólica. Com certeza, não teve. Pode ter certeza que não teve. Entendeu? Então, 1 Coríntios 5,9. Isso aqui é forte, irmãos. Olha, vamos ler aí o texto. Olha o que diz. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teriam de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com este tal nem ainda comais. Entendeu? Então a pessoa que você tem que tomar mais cuidado, não é nem a pessoa do mundo, é aquele que se diz crente, mas não é. Que esse aí, nem comer com ele, a Bíblia diz. Entendeu? Esse aí que vai te fazer dar mau testemunho. Esse aí é pessoa que atrapalha a gente, que acaba contaminando a gente se a gente bobeia. Entendeu? Mas a pessoa do mundo geralmente não tem problema você ter uma amizade. Não só não tem problema, como você precisa ter para poder evangelizar.
Entendeu? Como é que você vai evangelizar alguém do mundo se você nem cumprimenta ele? Você passa, gentinha, isso aí não é crente não, se vira de costa, nem cumprimenta. Como é que você vai evangelizar o cara? Como é que você vai ganhar ele para Jesus, meu Deus, desse jeito? Você entendeu? Né? Então, a pessoa que a gente tem que ter mais cuidado é aquele que se diz crente, mas não é. Vai na igreja, mas dá mau testemunho. Vai na igreja, mas faz tudo errado. Essas pessoas, tomam cuidado. Essa pessoa, porque essa pessoa não tem propósito de você comer com ela. Porque ela já conhece a palavra, não quer converter. E aí você vai comer com ela para quê? Agora, a pessoa do mundo, não, ela não conhece, você tem que falar para ela. Mas esse aí já conhece, já decidiu não aceitar. Então esse aí não adianta você querer pregar para ele. Entendeu? Esse aí não adianta. Né? Esse aí é só Deus. Só Deus, deixa ele indo. Ele está indo já, deixa ele indo. Um dia ele vai ouvir lá na igreja mesmo, uma palavra lá, vai tocar o coração dele, vai resolver converter. Mas você não tem como ficar dando ênfase, querer evangelizar esse tipo de pessoas. Só vai dar mau testemunho, só vai... o relacionamento com esse tipo de gente é terrível. Né? A Bíblia diz que não é nem ainda para comer. Entendeu? E muitas vezes as pessoas acham que a gente é duro, né? Pô, pastor Valmir, você tem hora lá que você é meio duro. E aquele seu filho, ele dá umas pauladas, hein? Entendeu? Paulada é isso daí. Isso daí que é paulada. É que nem para comer com pessoas que não é firme na igreja, que não é crente direito. Olha, isso aí que é paulada. Isso aí que é duro. É dura essa palavra, não é? Dura. 3. Terceiro princípio. Demonstre interesse pela pessoa, pela sua família, pelo seu trabalho e etc. Em algumas ocasiões, até para o seu time. Demonstrar interesse por tudo que a pessoa tem, por aquilo que a pessoa possui. E procurar puxar assunto que interessa a pessoa. Procurar puxar assunto. Entendeu? A pessoa fazer aqui uma ilustração, aqui que é bem, assim... Pode não parecer que não tem nada a ver, mas eu creio que dá para entender bem. Por exemplo, um rapazinho está lá querendo conquistar a menina. E esses rapazinhos que são bons de conversa, né, o que acontece? Ele vai puxar sempre um assunto que a menina goste, que seja do interesse dela. Entendeu? Para poder continuar a conversa. Entendeu? E aqueles que não são muito bons de conversa, eu vou falar uma coisa para você, eles acabam aprendendo. Porque de algum jeito ou outro eles acabam arrumando uma lá. Entendeu? E a técnica é essa. Entendeu? E por que para evangelizar o povo parece que não tem ideia, não tem, entendeu? Não, para evangelizar também você tem que puxar assunto que é do interesse da pessoa. Ela tem que primeiro ver que você está interessado com as coisas dela, e segundo, aí o assunto vai fluir. Você começa a conversar com uma pessoa, entendeu? Você vai evangelizar. E aí você começa a conversar com ela, vamos supor que você seja um jogador de beisebol. Aí você vai conversar com ela de beisebol. Ah, mas ela vai gostar demais, ela vai amar essa conversa. E olha, ela vai interagir de uma maneira assim maravilhosa, porque ela vai entender tanto de beisebol, sabe? Que vai ser uma maravilha. Irmão? Entendeu? Então, dependendo das coisas, que se a gente for conversar coisa que a gente gosta, muitas vezes a pessoa, além de não gostar, ela não domina, ela não entende, ela não tem noção daquilo, como é que... Aí a conversa trava, né? Aí a conversa trava. Então, demonstrar interesse pela pessoa, pela família, entendeu? Às vezes a pessoa está meio difícil de conversar com a pessoa, e o assunto não surge, a pessoa cai ela cai no bom sentido, ela cai na gelada de falar do time de futebol. Ah, pronto, já arrumei o assunto. Entendeu? Esse não é o nosso objetivo, falar de futebol. Mas se o negócio está meio travado e é difícil e não está surgindo uma conversa, foi uma oportunidade que você tem para começar a conversa. Conversa um pouco de futebol, depois você muda para o assunto que é mais interessante, que vai fluir mais, entendeu? Então a gente tem que ser assim, entendeu? E olha, João 4:9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Você já pensou, Jesus? Jesus não estava tão necessitado de água na minha interpretação. Sabe por quê? Os discípulos tinham ido para a cidade e eles iam trazer todo o suprimento, tudo que fosse necessário. Tudo significa água também, entendeu? Mas Jesus pediu água para a mulher samaritana. Por que ele pediu água para ela? Eu acho que a prioridade ali não foi matar sua sede, não, porque a água ia chegar para ele de qualquer jeito. Eu acho que ele quis puxar assunto com a mulher samaritana. Prestou atenção?
Dá um pouco dessa água aí. Pronto, já começou a conversa. Mas como? Tu é judeu? Eu sou samaritano, o samaritano não conversa com o judeu não conversa com o samaritano, o senhor me pede água? Ah, já deu a oportunidade. Ah, mas é que se você, né, beber da água que eu te der, a água que eu te der, começou já a pregação. Entendeu? Começou a pregação. Então, e depois João 4, 16 a 18, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Olha aí. Começou a se interessar pela família dela, prestou atenção? Você tem que demonstrar interesse pela família, pelo marido, pelos filhos. Quantos filhos você tem? Fazer pergunta demais, assim, uma em cima da outra, não é muito bom, viu? Mas assim, perguntar, o senhor é casado, quantos filhos você tem e tal, isso aí pode e deve. Agora tem que tomar cuidado, não fazer uma pergunta em cima da outra, que isso também é meio chato, viu? Entendeu? Né? Mas perguntar, demonstrar interesse pela família, né? E o seu trabalho lá, entendeu? Mas não é uma pergunta atrás da outra. O seu trabalho, entendeu? E como é que é? Você trabalha com isso? Rapaz, mas é legal o seu trabalho, né? Puxa vida, e você gosta? Né? Mas deve ser muito legal, você deve ser muito feliz no seu trabalho lá e tal. Demonstrar interesse, a gente não pode chegar querendo falar com a pessoa, né? Ir direto, muito direto ao assunto e querer falar só sobre aquilo que nos interessa, entendeu? Não, imagina, se eu vou ficar falando trabalho, tô perdendo tempo, eu quero evangelizar, eu quero falar da palavra. Mas aí fica difícil. Se for falar só do assunto que interessa a nós, a pessoa ela não se interessa, ela vai dizer, não quero ouvir. Entendeu? Mas se você também fala do assunto que interessa a ela, na hora que você for falar do assunto que interessa a nós, ela vai ouvir, porque você também ouviu o dela. Prestou atenção? Quando ela estava falando sobre o time de futebol dela que ela gosta, você deu atenção. Então, a hora que você falar do seu time, que é Jesus Cristo, nosso time é o time de Jesus, ela vai ouvir também, prestou atenção? Mas você não quer ouvir ela falar do time dela, aí depois você quer que ela ouça você falar do seu time. Aí não dá, né? Então, João 4, 16, 18, e disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Isso disseste com verdade. E aí a mulher foi e chamou, falou para o marido, chamou mais um monte de gente lá para vir ouvir Jesus falar. Mas por quê? É lógico que também Jesus, né, profetizou ali, falou algo que só ela que sabia e tal, isso interessou mais. Mas foi também que ele deu atenção para ela. Ele se interessou com as coisas dela. Por isso que ela foi e trouxe um monte de gente. Por isso que ela foi evangelizar então, né? E olha aí, Atos 17, já é outro princípio. Quarto princípio, evite falar mal de outras religiões. Entendeu? Religiões. Então, religiões inclui outras igrejas, né, evangélicas, né? Igrejas que têm o nome de evangélica, mas não são, né? Seitas, né? E por aí afora. Todo tipo de religião, né? Então, evite falar mal de outras religiões. Fala assim, pastor, o senhor fala muitas coisas aí mal dos pessoal ainda, alguns aí. Mas irmãos, é o seguinte, primeiro, a minha intenção não é falar mal de ninguém. A Bíblia diz que o atalaia tem que avisar. Se ele não avisar, ele vai ser cobrado depois. E eu tenho que avisar os irmãos. Tem aquela igreja lá, não é de Deus, aquela outra não é de Deus. Aquela outra lá que o pastor é homossexual, ele está escrito evangélica, mas não é, viu irmãos? Aquela lá não é de crente não. Aquele povo lá não é crente. Eu tenho que avisar vocês disso ou não tenho? Entendeu? Tem uma outra lá que não é de crente também não, irmãos. Aquela lá só quer roubar o dinheiro do povo. São ladrões, mas está escrito aqui de evangélico. Eu tenho que avisar os irmãos, porque eu aqui não estou evangelizando, aqui eu estou pregando para os irmãos. Eu estou ensinando a palavra para os irmãos. Eu tenho que dizer o que é errado, aquilo ali não pode. A melhor maneira de ensinar o certo é dizendo esse que é errado. A hora que eu disser esse que é errado, você já vai saber que aquilo ali é certo. Mas você não está num púlpito ensinando e treinando pessoas e ensinando. Você está lá no mundo tentando evangelizar.
Então aquela pessoa, ela primeiro, ela vai falar assim, ela acha que todo mundo é crente, entendeu? Ela acha que nós somos crentes, que a Universal é crente, que o Testemunho de Jeová é crente, que o Mormon é crente. Ela acha que todo mundo é a mesma coisa, é a mesma igreja. Aí você começa a falar mal desses daí, ela fala, mas eles não se entendem entre eles? Porque ela acha que é tudo a mesma coisa. Entendeu? Ah, o pessoal pergunta de vez em quando para mim na rua aí. Entendeu? E aquela igreja, pastora? E aquela igreja Universal, o que você acha? Falei, rapaz, eu não acho nada, porque eu não conheço muito bem. Entendeu? Mas a minha igreja é assim, assim, assado, entendeu? É isso que é assim que eu faço, entendeu? Mas aqui para você, para o irmão, se o irmão perguntar para mim, e o que você acha daquela igreja? Eu falo, eles querem roubar o seu dinheiro. Se o irmão perguntar para mim, eu vou falar, eles querem te roubar, entendeu? Mas se a pessoa do mundo perguntar, eu falo, não acho nada, entendeu? Mas lá na nossa igreja é assim, assim, assado. Começa a pregar, mas a palavra de Deus é assim, assim, assado, né? Entendeu? Então, respondo a pergunta com outras perguntas. Né? E olha, Atos 17, né? Então evite falar mal dos outros. Porque sempre acaba virando discussão. Entendeu? Eu aqui não vira discussão. Mas quando você vai evangelizar e você começa a falar mal de outras igrejas, sempre acaba virando discussão. Entendeu? E nunca ninguém converte. Virou discussão, você pode ir embora para casa. Acabou o evangelismo. Ninguém converte com discussão. A palavra não foi, Jesus nunca ensinou a discutir, debater, nunca. Entendeu? Evangelismo não é discussão. A pior coisa, o inverso do evangelismo é discussão. Discutir a palavra. É o inverso do evangelismo. Você não evangeliza ninguém. Virou discussão, e se começar a falar mal de outras religiões, vai virar discussão. Rapidinho. Vira um debate. Né? E a gente não pode cair nessa, de virar um debate. Atos 17, 23 a 25. Por quê? Passando e observando os objetos do vosso culto, eu encontrei também um altar no qual estava escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Prestou atenção? Então, o povo da cidade de Corinto, eles estavam ali adorando os deuses deles, e aí tinha lá um, tinha outro, tinha vários deuses, e tinha uma imagem para cada um deus lá, cada um, e eles estão adorando um monte lá, porque o sistema deles era esse, vamos adorar vários, que se um falhar o outro, né? Então é igual a igreja católica, vamos pedir para todos os santos, porque se um santo não ajudar a gente, o outro santo ajuda, entendeu? Né? Então eles estavam adorando ali um monte, só que eles pensaram assim, nós vamos botar um bocado aqui de Deus aqui, que se um não ajudar, o outro ajuda. Mas aí, vai que esses que nós colocamos aqui, não é nenhum deles o certo, vamos botar um outro aqui, sem mais, sem nada, é o Deus desconhecido. Vamos botar um Deus desconhecido aqui também. Vamos orar para um Deus que a gente não conhece. Vai que tem um que a gente não conhece aí, que é bom. E que ajuda a gente. Então o que é que Paulo chegou lá e o que ele fez? Começou falar mal desse Deus. Esse aqui está tudo errado, esse aqui não é um Deus não, isso aqui é um demônio, viu? Esse aqui é um demônio. E esse outro aqui é um capetinho também, viu? Tá vendo o chifre ali? Esse aqui é um capetinho. E esse outro aqui também é outro capeta também. Não foi assim não. Ele não ficou falando mal daqueles outros. Ele não ficou botando defeito naqueles outros deuses. Ele só falou do Deus verdadeiro. Falou, esse aqui é o verdadeiro. Esse aqui é o Deus que vocês não conhecem aqui. Esse aqui que é o que eu prego. Eu venho anunciar esse aqui. E falou do começo ao fim. Se a gente for ler o texto todo lá também, que é maior, ele só falou do começo ao fim de Jesus. Ele não falou daqueles outros deuses. Não perdeu tempo de ficar criticando aqueles outros. Né? Então por isso que a gente não deve ficar falando de religião para os outros, né? Agora a pessoa que é aqui da minha igreja, se vier perguntar para mim, pastor, aquela igreja lá dos mormons, o que é que você acha? Eu posso ir de vez em quando, assim e tal? Eu falei, aquilo lá é do capeta, aquele lá é o diabo que conduz, entendeu? O diabo está por trás e está, entendeu? Então, são nossos adversários, né? Quer dizer, a pessoa não é propriamente nosso adversário, nós temos que amar ela, de repente, quem sabe pregar a palavra verdadeira para ela converter, mas o trabalho que ela faz é o nosso adversário, vamos dizer assim. A pessoa não diria que seja, mas
O adversário nosso mesmo é o diabo, né? Os demônios. Então eu não diria que a pessoa seja nosso adversário, mas o trabalho que ela faz concorre com o nosso, tá? Entendeu? Está levando gente para o inferno. Nós estamos tentando levar para o céu e eles estão tentando levar para o inferno. Então eu tenho que falar a verdade. Entendeu? Então, vamos lá. Marcos 12, de 13 a 17. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Nós precisamos observar que é o seguinte: muitas pessoas estão com sede de Deus e elas estão cheias de dúvidas, e às vezes elas fazem algumas perguntas, mas você percebe que o objetivo dela é aprender mesmo, ela está querendo saber, ela está querendo. Mas na maioria das vezes, quando você vai evangelizar, a pessoa começa com muita pergunta, ela está querendo te apanhar, ela está querendo te derrubar, ela está querendo te dar uma rasteira, uma linguagem aqui popular. Ela está querendo depois te complicar, te botar em situação difícil. Ela está querendo fazendo você entrar numa contradição. Mas Jesus já sabia disso, né? Não caiu nessa. Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles trouxeram. Perguntou-lhe: de quem é esta infinge a inscrição? Responderam: de César. Disse ele: então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então Jesus, geralmente quando vinha esses que ficavam fazendo muita pergunta para derrubar, entendeu? Ele vinha com uma resposta assim, não direta. Ou então, ele vinha com uma outra pergunta, né? Deixava eles mesmos responder. Prestou atenção? Deixava eles mesmos responder. Então vamos citar um exemplo aqui, que eu já dei de manhã. Vamos citar um exemplo, entendeu? A pessoa está fazendo pergunta, ela quer te derrubar, entendeu? Mas inferno existe mesmo? Mas quem que vai para o inferno? Eu tenho Deus. Você está querendo dizer que eu tenho que buscar Deus, que eu não tenho Deus, mas eu tenho Deus. Eu não sei se você tem Deus aí, você está falando, tudo bem. Né? Mas na verdade existe uma prova para saber se você tem Deus, né? Se alguém vier perguntar para você: se você morrer hoje, você vai para onde? Aí se você ficar na dúvida, significa que você não tem Deus, entendeu? Então aí você tem que fazer essa prova. O dia que alguém perguntar para você isso, fizer essa pergunta, na verdade você já está fazendo a pergunta para ele, né? Você está fazendo. Quem tá fazendo? Porque na hora ele já vai pensar: ixi, se eu morrer hoje, você está fazendo a pergunta, mas você fala: se alguém vier uma pergunta, na verdade esse alguém já sou eu, já estou fazendo a pergunta, né? Porque se você fizer essa pergunta para ele direto: se você morrer hoje, para onde você vai? Acho que pode fazer, dependendo da situação, mas na maioria das vezes vai acabar gerando um debate. Ele vai começar: não, mas então se você fala: mas se alguém perguntar para você, qualquer hora dessa, entendeu? Para onde, se você morrer hoje, para onde você vai? E você ficar na dúvida, significa que você não tem Deus, porque a salvação é pela fé e tal, papapá, mas aí quem sabe é você. Aí eu vou deixar para você ver isso aí, né? Então, né? Jesus sempre respondia assim. Sexto princípio. Hoje nós temos a Santa Ceia, então eu não posso me demorar muito, né? Sexto princípio. O princípio da pesca. Princípio da pesca. Deus usava sempre, né, a ilustração da pescaria e comparando com o evangelismo. Então, qual que é o princípio da pesca? Vamos ler Lucas 5, de 5 a 6. Respondeu-lhe Simão. O texto não está falando de pesca propriamente, mas está lançando um princípio, entendeu? Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes.
Eu creio que... eu creio não, eu tenho certeza, né, que na pescaria, primeiro princípio que nós temos que observar. Na pescaria, cada tipo de peixe precisa de um tipo de anzol, precisa de um tipo de vara. Você não pode querer pescar um peixe de 20 quilos, né? Pescar um peixe de 20 quilos com um anzolzinho pequenininho, entendeu? Com uma varinha fininha, da grossura desse dedinho. Pode? Pode. Não pode. Cada tipo de peixe você precisa de um tipo de vara, você precisa... Lá eles pegavam com rede, no caso, mas vamos na ilustração aqui. Precisa de um tipo de rede, um tipo de vara. Se uma rede, se for pegar peixe grande, a rede pode ser com os buracos grandes, pode ser grossa. Se for pegar peixe pequeno, a rede tem que ser fina. Mas vamos para a vara. Uma vara grande, uma vara pequena, um anzol pequeno. Então você, para cada tipo de peixe, precisa um tipo de isca. Isso no sentido literal, para pegar o peixe mesmo. Entendeu? E agora, e para pegar um peixe no sentido espiritual? Para evangelizar uma pessoa. Tem vários tipos de isca? Não tem. Para evangelizar, a isca é uma só. E ela está escrita ali, ó. Sobre a tua palavra. Entendeu? Sobre a tua palavra. É a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. A única isca que existe é a palavra de Deus. Mas, pastor, mas eu tenho que ter estratégias diferentes. Mas aí você não mudou a estratégia, você não mudou, não pode mudar a isca. Você pode mudar o anzol. Você pode mudar a vara. Mas você não pode mudar a isca. A isca no sentido espiritual é a mesma, é só a palavra. Então o que acontece? Você vai evangelizar um casal de velhinhos. Uma ideia boa é levar eles para jantar. E aí, durante o jantar e depois do jantar, você prega a palavra. Mas um jovenzinho, adolescente, levar para jantar, pode não ser uma boa ideia. Talvez seja melhor levar eles para jogar bola, cansar eles bastante. Se você levar eles para comer, você quer comer rápido e quer levantar e quer fazer alguma coisa, você não vai conseguir pregar para eles. A ideia, talvez melhor, seria levar eles para jogar bola, cansar bem. Quando ele estiver cansado, aí você prega o evangelho para eles. Mas aí você não mudou a isca. A isca é a mesma, você mudou a estratégia. A estratégia você mudou a vara, o anzol, mas a isca tem que ser a mesma. É só a palavra. Tem muita gente evangelizando com várias iscas. Eles acham que tem que pôr uma isca para esse, uma isca para aquele, entendeu? Não. Isso aí é evangelho errado. Isso aí é evangelho fajuto, evangelho furado. Aí se a gente evangeliza eles de maneira errada, depois a gente vai ensinar a palavra para eles, eles não aceitam, porque foram ensinados de maneira errada. Já vieram com uma pregação errada. E agora eu falo, não é mais assim, agora é assim. Mas como? Naquele dia você me chamou lá, você falou que era assim. É complicado, porque a pessoa já foi enganada a vida inteira. Aí ela percebe que ela foi enganada na hora de ser evangelizada. Também... E ela falei, já mentiu para mim lá no dia que ele me evangelizou. Agora isso que ele está pregando aí, será se é verdade? Entendeu? Então a isca não pode mudar. A isca tem que mudar só no peixe mesmo. Mas pessoas, no evangelismo, a isca tem que ser a mesma. Você pode mudar a estratégia pode ser adaptada para cada tipo de pessoas. Mas a isca tem que ser sempre a palavra. Porque só o que pode fazer uma pessoa se converter é a palavra. Outras estratégias podem encher a igreja, mas o mundo vai se mudar para dentro da igreja, mas ninguém converte. Só o que converte, só o que salva é a palavra. Só. É a única coisa que salva é a palavra. Não tem outra estratégia. Não tem outra isca. Então, uma outra coisa, nós temos que confiar na palavra. E também é o seguinte, não dá para você não deve investir muito tempo numa pescaria, pescar um peixe que depois você não possa carregar. Você passa 2 dias no mar, você subiu um morro, entendeu? Desceu amarrado numa corda, e aí você passa 2, 3 dias no rio lá, mosquito mordendo, 2 dias lá no rio lá, para pegar um peixe de 30 quilos. E você tem que vir embora sem o peixe. Porque você não vai conseguir carregar um peixe de 30 quilos se você descer amarrado numa corda. Se você subir um morro para descer lá, você vai ter que trazer uns peixes menores e se contentar com uns 5 quilos, com uma bolsa assim amarrada nas costas. Então o que é que eu estou falando? Por exemplo, né? O que é que acontece? Tudo bem, você tendo uma oportunidade, você pode pregar a todos, mas investir. Uma coisa é você estar ali fazendo alguma coisa e aparecer uma oportunidade, você não custa nada você pregar.
Isso é uma coisa. Outra coisa é você investir em alguém que mora muito longe, que é de outra cidade, que é num lugar que não tem resgatar, que você vai ver ela hoje, depois provavelmente não vai ver mais, entendeu? Não adianta investir muito em pessoas assim. Tem que investir mais em pessoas que você consegue dar sequência. Pessoas que você consegue dar sequência, pessoas do seu relacionamento. É um colega de escola, é um colega de trabalho, ou é um familiar, ou é um vizinho. São basicamente esses 4 tipos de gente, são pessoas que você consegue dar uma sequência. Porque se você não consegue dar uma sequência, não adianta você pescar um peixe e não conseguir carregar. Ou então não adianta você pescar o peixe e lá em casa você não ter uma faca para limpar ele, para tirar a escama, para tirar a coisa, não ter um fogão, um fogo para assar ele, não adianta. Você tem que dar sequência, você tem que ir até o fim, entendeu? Para ter um bom resultado, né? Agora, pastor, e se eu fui para São Paulo e eu encontrei uma pessoa no ônibus, ela lá de Araraquara, e aí eu não tenho que investir nela? Você não tem que investir, você não pode investir, você não tem como investir, e não tem nada, mas você está ali sentado, aproveite seu tempo ali, prega para ela, quem sabe ela converte, vai para alguma igreja lá, e ela, se ela for, você vai receber o seu galardão lá no céu. Prestou atenção? Né? Agora, se você tá aí, tem 2 pessoas, uma que você pode, tem 2 famílias aí que você está com vontade de convidar para vir para sua casa, jantar, para você pregar. Vou convidar uma família para ir lá em casa, pastor, para jantar na minha casa, para me pregar o evangelho para ela, vou ver se eu consigo trazer para a igreja. E essas famílias, como é que elas são? Entendeu? Elas moram onde? Uma mora aqui em Moreira, a outra mora lá em Taubaté. Qual delas você acha que eu devo? Prestou atenção? Ué? Entendeu? Mas tem gente que acha que é pecado. Não, mas aí eu estou fazendo exceção de pessoa. Irmão, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com acepção de pessoa. Nós temos que ter estratégia para produzir mais. Entendeu? Se você não tiver estratégia e não saber fazer escolhas, tomar decisões certas, você vai produzir menos. O evangelho vai ter menos resultado. Entendeu? Então, a gente tem que investir mais em pessoas que você vê que tem condições, que não mora tão longe, ou que tem condições de vir na igreja. Entendeu? E aquela pessoa que não tem, é como eu disse, se você tiver uma oportunidade, você prega também, mas não dá para você ficar investindo muito ali, né? E nem ficar sonhando com muito resultado ali. Né? Amém? Né? Então, uma coisa também que é muito parecida, né, no evangelismo, estou terminando que hoje nós temos a ceia. Uma coisa também que é muito parecida, né, no evangelismo com a pescaria, sabe o que é? Pescaria, irmãos. Você pega o peixe é fedido, cara. Peixe é fedido. Pastor, você está querendo dizer que as pessoas que a gente vai evangelizar são fedidas? Olha, vou falar um negócio, em alguns casos mais extremos você pode até encontrar algum fedido, já encontrei, né? Mas não é nesse sentido que eu estou me referindo. Pessoas que são complicadas, pessoa que vai te dar trabalho, muitas vezes vai até te ofender, vai até te humilhar. A pescaria é assim também, borrachudo, pernilongo, entendeu? Muriçoca, entendeu? Essas coisas tudo, entendeu? Eu não sei como é que você chama isso aí, mas eu em casa não precisa nem chamar, eles vêm sem chamar, entendeu? Né? Então, é o seguinte, então é pernilongo mordendo daqui, mordendo de lá, é tropeço, você escorrega na pedra lisa lá, machuca. Irmão, evangelismo é a mesma coisa. Portanto, tem que ter amor, você tem que gostar de pescaria. Quem não gosta de pescaria não dá conta, porque é meio sacrificoso pescar, irmãos. Então é o seguinte, ou você ama a Deus, ou você não vai conseguir evangelizar. Entendeu? Pastor, eu não... às vezes falta amor a Deus. Porque se você ama a Deus, você vai estar disposto a se sacrificar. Entendeu? E é sacrifício evangelizar muitas vezes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é só evangelismo. Confessar um pecadinho aqui. Você entendeu? Irmãos, tem hora que eu tenho que... Não precisa nem ser evangelismo. É ir visitar um irmão que é novo na igreja. Acabou de chegar, primeira vez que vem, segunda, terceira. E visitar um irmão que é líder, que já coisa, irmão. Dá uma vontade de ir visitar o líder, é mais gostoso. O líder você tem mais liberdade. Você já chega, você já põe a perna. Ô, fulano, faz um cafezinho aí pra mim. Entendeu?
Irmão, visitar o novo não é diferente, não é tão gostoso inicialmente, entendeu? Mas depois você vai fazendo amizade com ele, você vai ganhando o coração dele. Você tem que fazer inicialmente por amor. No fim, você já não faz mais muito não faz por amor também, mas você faz porque tem prazer também. Aqueles irmãos que já são mais conhecidos, irmão, a gente já não é mais sacrifício visitar eles, é o maior prazer. Irmãos, eu não vejo a hora de às vezes visitar o irmão, que a gente lá é recebido de todo jeito, a gente tem liberdade, conversa, brinca, e entendeu? Então não é sacrifício nenhum visitar esses irmãos que já são mais firmes na igreja. Mas aqueles que estão começando, muitas vezes é meio que sacrifício. Mas esses que já estão firmes na igreja, hoje já não é mais sacrifício, mas um dia talvez foi no começo. Prestou atenção? Agora a gente está colhendo os frutos. Entendeu? Então o evangelismo, irmãos, muitas vezes é você humilhado, mas e daí? Quem não quer ser humilhado, irmão, não vai entrar no reino dos céus. Você primeiro tem que descer para poder subir. É assim que funciona. É igual construir um prédio. O prédio vai construir um prédio e a construção não começa para cima. Primeiro ela começa para baixo, começa descendo, depois vem para cima. Entendeu? A gente é a mesma coisa. Primeiro você tem que começar se humilhando. Você começa se humilhando, depois talvez, né? Se não for nesse mundo, pelo menos lá na glória você vai ser honrado. Glória a Deus. Amém?